Fala galera, tudo legal com vocês? Professor Pedro na área, e eu queria começar esse vídeo te fazer uma pergunta. Você acha que para responder questões de um vestibular de altíssimo nível, como é a prova do ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, você usa somente conteúdos de alto nível ali do ensino médio, alguns conteúdos até de ensino superior acadêmico, né? Cálculo, limite, derivada? A resposta a essa pergunta é objetivamente não. Algumas questões do ITA, assim como muito se fala sobre o Enem, é possível responder com conceitos básicos de ensino fundamental. Qual é a grande diferença, né? Isso colocado em uma questão, em uma proposta de resolução, em que você tem uma jornada, um processo grande, né? Com várias propriedades ali, com reconhecimento de vários padrões matemáticos, geométricos, colocados em uma questão. E essa é a primeira grande reflexão desse vídeo, né? Problemas difíceis de matemática, pessoal, geralmente são problemas que envolvem vários conceitos simples. Juntar vários conceitos simples em um processo que é um pouco mais longo, torna um problema complexo, né? Mas isso é uma forma legal de pensar, porque traz uma propriedade, evidencia uma propriedade da matemática, né, de que acontece em muitos casos. Geralmente, um problema grande pode ser quebrado em etapas simples, né? Gerar um processo de etapas simples. E para mostrar isso, pessoal, eu vou fazer com vocês uma jornada relembrando algumas propriedades da geometria e depois mostrar a questão para você ver como a gente vai fazer assim, ó, juntando algumas propriedades e resolvendo ali 2 ou 3 linhas de conta de padaria. Vamos fazer comigo? Deixa eu mostrar para vocês essas propriedades, ó. Tô aqui no meu quadro e você já tá vendo aqui um compasso, então a gente vai defender aqui também nesse vídeo a geometria como abordagem da construção geométrica, né? Utilizar o compasso. Vamos lá. Primeira propriedade, pessoal. Se você tem um círculo e você divide esse círculo em uma quantidade de pontos equidistantes entre si, né, você está determinando ali eh, os vértices de um polígono regular. Imagine, por exemplo, dividir uma circunferência em 4 pontos, né, aqui, aqui e aqui. Esses 4 pontos, eventualmente, seriam os vértices de um quadrado. Se eu dividir em 5, vai gerar um pentágono regular. Dividindo em 6 vai gerar um hexágono regular. Vamos fazer isso? Como que eu faria para dividir uma circunferência em 6 pontos igualmente espaçados? Vou pegar aqui um diâmetro dessa circunferência, e vocês vão entender por que que eu estou pegando especificamente um diâmetro. Porque quando eu coloco um diâmetro, pessoal, passando pelo centro, né, obviamente, eu determino duas medidas do raio. E eu vou pegar aqui esse compasso e vou marcar ele com a abertura do raio. Vocês vão ver que vai acontecer algo bem interessante, ó. Se eu marcar esse compasso com a abertura do raio e copiar essa abertura, né, copiar esse segmento na circunferência a partir dos pontos determinados ali, né, pela passagem, pela interseção com o diâmetro que eu marquei, vocês vão ver que eventualmente eu vou dividir essa circunferência em 6 partes iguais. E por que que isso acontece? Porque o ângulo central de um hexágono, pessoal, e ele é exatamente 60 graus, que é um sexto da circunferência, né? Que é um sexto do ângulo completo da circunferência. Deixa eu marcar aqui os 6 pontos para vocês visualizarem o que eu estou querendo mostrar. Tá aqui os 6 pontos dessa circunferência igualmente divididos, né? E olha só que legal. Na hora que eu colocar aqui, vocês vão enxergar o hexágono regular junto comigo. E quero mostrar para vocês algumas propriedades interessantes. Desenhei aqui, construí geometricamente um hexágono regular. Desse hexágono regular, pessoal, é muito fácil você observar o seguinte. Se eu determinar esses outros raios aqui, ó, você concorda comigo? Isso é uma propriedade muito legal também da geometria plana, né? Ali geralmente no oitavo, nono ano a gente estuda isso. Você concorda comigo que um hexágono regular, ele é a justaposição de 6 triângulos equiláteros que tem um lado correspondente ao raio dessa circunferência? Eu tenho aqui, pessoal, essa medida como sendo o raio, e esses 6 triângulos são equiláteros. Eu deixo para vocês um exercício, né, a jornada de fazer essa demonstração, entender por que que esses triângulos são equiláteros. Mas qual é a propriedade que eu quero destacar aqui? Um hexágono é a justaposição de 6 triângulos equiláteros. E esse lado do triângulo equilátero corresponde ao raio da circunferência que passa pelos pontos do hexágono. Beleza?
Outra propriedade legal, pessoal, também envolvendo a circunferência. Dessa vez eu quero evidenciar como seria algumas ideias sobre um quadrado dentro da circunferência, um quadrado inscrito na circunferência. Vou determinar aqui, pessoal, mais uma vez um diâmetro. Eu não vou construir aqui com régua e compasso para a gente ganhar tempo, mas utilizando o conceito de mediatriz, seria bem fácil você perceber, você construir o outro diâmetro que passa perpendicularmente ao diâmetro que você desenhou. E aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Pessoal, nesse momento surgem 4 pontos na circunferência que estão dividindo ela em arcos congruentes. Ou seja, eu estou determinando aqui, galera, os vértices de um quadrado. Vou marcar esse quadrado aqui para vocês, ó. Esses são os vértices de um quadrado. E se você precisasse medir a área desse quadrado, dispondo das informações que você tem, dispondo do raio da circunferência, isso era possível? Sim, e muito fácil. Basta você lembrar o seguinte: um quadrado, por ele respeitar a condição de um quadrilátero notável, né, de ter os 4 lados iguais, ele também pode ser olhado como um losango. Genericamente, ele é um losango. E, ao mesmo tempo, ele é um retângulo, porque ele tem 4 ângulos retos, né? E a gente sabe que a área de um losango é determinado pelo produto das diagonais dividido por 2. Só que nesse caso, o quadrado, como ele é um retângulo, ele tem as diagonais congruentes, né, então é a mesma. E nesse caso aqui, pessoal, quem que é a diagonal do quadrado? Você concorda comigo que a diagonal do quadrado coincide exatamente com o diâmetro da circunferência? Isso é muito legal, né? Então, se eu chamar o diâmetro da circunferência de D, a área desse quadrado é o produto das diagonais dividido por 2. Como se trata aí de duas diagonais exatamente iguais, né, coincidentes com o diâmetro da circunferência, eu tenho que essa área fica d ao quadrado sobre 2, diâmetro ao quadrado sobre 2. Bom, isso não é uma fórmula que merece ser decorada, né? O que vale mesmo é você entender o processo, perceber como a gente chegou nessa fórmula. Vamos lembrar mais alguns pontos, pessoal? A gente está aqui juntando as ferramentas, né, para atacar o problema, juntando os passos fáceis para resolver o problema difícil. Próximas propriedades, pessoal. Essa aqui é muito, própria ali do ensino fundamental. Se você chegar no ensino fundamental sem nunca ter ouvido falar disso, é muito preocupante. Em um triângulo retângulo, se eu conheço ali os 3 lados, né, conheço a hipotenusa, que é o lado A, que eu marquei aqui como A, né, que fica de frente para o ângulo reto, existe um teorema matemático muito bonito, com muitas demonstrações, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que a gente apelida carinhosamente na geometria plana de catetos. E essa aqui é a famosa relação, o famosíssimo teorema de Pitágoras, né? Pessoal, vamos usar isso aqui? Vamos. Para quê? Para mostrar uma outra propriedade interessante. Até já deixei aqui alguns números, mas vou apagar porque eu quero mostrar isso na prática com vocês. Pessoal, se eu sei que isso aqui é um triângulo equilátero, e vamos admitir aqui que ele possui lados unitários, né? Esse lado vale 1, esse outro lado vale 1 e esse lado também vale 1. Como eu poderia determinar, pessoal, a medida da sua altura? Vamos fazer isso usando o teorema de Pitágoras. Lembrando que a altura, pessoal, ela determina no lado oposto um ângulo de 90 graus, né? É a menor serviana possível. E automaticamente, fazendo isso, determinando 90 graus e vindo de um ponto que é equidistante aos outros dois vértices, eu tô mexendo aqui com uma mediatriz, né? Então a gente já tem a certeza que isso daqui vale metade do lado. Ou seja, eu tenho garantia geométrica de que esse segmento vale 1/2, porque ele é metade do lado que eu admiti como unitário, né. Utilizando o teorema de Pitágoras, pessoal, e chamando isso aqui de x, né, um cateto desconhecido, você chegaria, vou usar logo a letra H, né, porque estamos falando aqui de altura. Você chegaria facilmente à relação de que h é a medida do lado, nesse caso a medida é 1, né, então nem vou multiplicar, é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Guarda esse número aqui, guarda essa propriedade que a gente vai usar ela agora. Vamos para o problema? Galera, eis aqui a questão do ITA de 2026, em que era possível resolver a questão usando só geometria do ensino fundamental. Vamos ler juntos? Ele fala assim, ó. Uma circunferência é dividida em 6 partes iguais pelos pontos A, B, C, D e F, designados nessa ordem. Os pontos A, C e E, ou seja, pontos alternados, são vértices de um triângulo equilátero, e os pontos B, D e F são vértices de um segundo triângulo equilátero.
A sobreposição desses dois triângulos define uma estrela de 6 pontas denominada hexagrama. Se a área desse hexagrama é de 25 raiz de 3 centímetros quadrados, então a área do quadrado inscrito na circunferência mede... Vamos desenhar o problema? Primeiro aqui uma circunferência. Eu estou usando aqui um papel quadriculado, mas isso seria facilmente feito também em um papel comum, sem o quadriculado. Determinei aqui a minha circunferência e vou fazer exatamente a divisão que ele falou, em 6 triângulos, né? Ou em 6 pontos, ó. Nesses pontos em que eu já estou, vou marcar aqui, ó. Eu já estou aqui em um diâmetro, né? Isso é fácil de ver no papel quadriculado, mas em um papel comum também seria facilmente fácil de desenhar. Ó, marquei esses 6 pontos. E uma dica também, pessoal, sempre sobre problemas de geometria em vestibulares, né? De alto nível, ou Olimpíadas de alto nível, desenhar boas figuras, né? Invista tempo fazendo boas figuras, porque as figuras ajudam a você visualizar as propriedades de que você precisa, né? Vamos determinar aqui esses pontos, pessoal, ó. Nomear A, B, C, D, E e F. Vamos lá, colocar os vértices dos triângulos que ele falou, né? Ó. A, C, E. Esse é o primeiro triângulo equilátero ao qual ele fez menção, né? O segundo, B, D e F. B, D, F também é um triângulo equilátero. E aí ele falou que a área desse hexagrama é dada, né? Deixa eu marcar aqui o hexagrama para você visualizar junto comigo, né? O hexagrama é esse aqui, né, pessoal? Tan, tan, tan. Essa é a área do hexagrama que ele informou. É a sobreposição dos dois triângulos, né? Como que eu determinaria a área desse triângulo? Como que eu poderia calcular a área dessa figura, pessoal? Dividindo ela em figuras menores conhecidas, né? E olha só que interessante que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se você determinar aqui, pessoal, vou até mudar de cor. Se você determinar as diagonais desse hexágono pequeno que se formou, eu vou deixar um exercício para você, deixar como exercício, você provar para mim que esses triângulos que eu estou marcando aqui dentro desse hexágono são iguais aos triângulos de fora do hexagrama. Ó. Isso é uma demonstração super fácil de fazer, pessoal. Então, se você olhar para cá, ó, eu poderia determinar que isso aqui é a altura de um desses triângulos, né? E é facilmente perceptível também que se eu somar 4 vezes essa altura, eu determino aqui, ó, um diâmetro da circunferência, certo? E se eu tenho o diâmetro da circunferência, eu sei que ela é a diagonal do quadrado inscrito, né? Aqui a gente já resolveu geometricamente o problema, agora é fazer conta, né? Vamos tentar determinar, pessoal, qual é o valor da altura, dessa altura H, né? Dessa altura aqui H. Eu vou chamar, pessoal, aqui, ó, esse comprimento de L. Vocês vão ver que ele não vai ser necessário, mas eu vou precisar dessa referência para fazer o seguinte cálculo. Vamos fazer aqui essa conta, ó. Lembrando que eu estou usando aqui conceitos somente de geometria plana ali do ensino fundamental. Pessoal, a gente sabe a relação, né? A altura é igual ao lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Isso a gente lembrou agora há pouco, né? Só que nesse caso, pessoal, me interessa deixar a altura o lado em função da altura. Eu vou fazer a inversão dessa relação, né? Passando o 2 pro primeiro membro e o raiz de 3 dividindo, essa relação vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar que o lado é igual a 2 vezes a altura dividido pela raiz de 3. Aí alguns ansiosos já vão me dizer assim, ai, professor, não pode deixar a raiz, tem que racionalizar. Calma, tá ansioso? Vamos deixar assim, porque vocês vão ver que daqui a pouco essa raiz vai deixar de existir, né? E aí, pessoal, como seria a área desse triângulo? Quanto seria a área de cada triângulo desse? Aí eu vou deixar um exercício para você contar, né? Quantos triângulos iguais tem dentro do hexagrama? Você contar aí, ó, vão ser 12, né? Então eu posso estabelecer a seguinte relação. Eu conheço essa área total, eu posso dizer assim, ó, 25 raiz de 3 dividido por 12 é igual... Aí a fórmula da área de um triângulo, né?
1/2 da base vezes a altura. Quanto que é a base? A base é o lado L, que vale 2h dividido por raiz de 3. E quanto vale a altura? Vale o próprio h, né? Olha só, a gente está com uma equação aqui que só tem h. Quando você isolar aqui o valor de h, só multiplicar por 4 e você vai ter o valor do diâmetro da circunferência. Legal, né? Vamos fazer? Alguns cancelamentos que podem ser feitos aqui, ó. Esse 2 cancela com esse 2. Esse raiz de 3 que está no segundo membro, eu vou passar multiplicando para o primeiro. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Então eu já posso escrevendo assim, ó. 25 vezes 3 dividido por 12 é igual a h ao quadrado. H ao quadrado ficou sozinho no segundo membro quando eu passei a raiz de 3 para o primeiro, né? Pessoal, 3 com 12 pode ser simplificado, isso dá 1/4, né? Então vai ficar assim, ó, 25 sobre 4 é igual a h ao quadrado. Pessoal, 25 quadrado perfeito e 4 também. Quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou chegar à conclusão que h vale 5 sobre 2, certo? E aí, percebendo que se eu tenho 4 medidas de h's, eu determinaria o diâmetro inteiro da circunferência, basta multiplicar por 4, né? Esse diâmetro, pessoal, é 4 vezes 5 sobre 2. Se eu fizer essa conta rapidamente, você vai chegar que esse diâmetro é 10. E aí, calculando por fim a área desse quadrado que está inscrito aqui, não desenhei, né? Mas é fácil fazer isso, você pode desenhar aí, ó, se você quiser depois tentar desenhar o quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado, levando em conta que ele é um losango, né? Essa área vai ficar assim, ó. O produto das diagonais dividido por 2. A área é 100 dividido por 2, que vale 50 centímetros quadrados. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resolução de uma questão do ITA usando somente geometria plana do ensino fundamental. Grande abraço, galerinha. Tamo junto e qualquer coisa, só me mandar um alô aí nos comentários ou para quem tem meu número no meu Instagram. Grande abraço para vocês.